pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre esse livro aqui, ó, O Inimigo de Deus, o segundo livro da série As Crônicas de Arthur. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre este livrinho, continue assistindo esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente. Vou falar sobre esse livro, vou contar pra vocês as minhas impressões sobre ele, mas antes deixa eu dar as informações sobre o livro, né? Ele é do Bernard Cornwell, é uma das séries mais famosas, assim, sobre Arthur, que é a do Bernard, e é uma trilogia, né? Esse daqui é o segundo livro da série. Ele foi publicado em 2011 pela editora Record e ele tá ali no gênero ficção. Ele tem 518 páginas e faz parte dessa série As Crônicas de Arthur, livro 2. Eu classifiquei ele com 5 estrelas. Inclusive, tem a resenha do primeiro livro aqui nos cards, tá bom? Vou deixar linkado aqui em cima para vocês irem lá conferir, caso vocês não conheçam o primeiro livro, que é O Rei do Inverno. E vou contar um pouco sobre o que está acontecendo aqui desse livro. Lá no primeiro livro, pequenos spoilers sobre como finalizou o primeiro livro, tá bom, gente? Coisa bem pouca. Lá no primeiro livro, nós temos, depois de toda uma guerra que teve lá com um determinado rei, eles saíram vitoriosos, todos voltaram felizes e contentes para suas casas, e o reino está mais ou menos estabelecido, né? Aquela treta do casamento do Arthur, enfim, gente, Arthur ele é treteiro, né? E aqui o que vai acontecer? Nós já estamos em uma outra fase, lembrando que esse livro ele é narrado pelo Derfel, que era um dos melhores amigos de Arthur e um dos seus heróis ali que serviam ao Arthur. E ele é o narrador dessa história, ele está contando anos à frente, agora ele é um padre, e ele está contando anos à frente para sua rainha, né? Que é a Igraine, que é uma outra rainha, é um novo período ali naquele reino, que a Britânia foi dominada pelos saxões, né? Então eles estão vivendo uma nova fase. Todo mundo ali já morreu, né? Dessa época, o Derfel já tá bem mais velho. E aqui ele tá narrando essa história e contando, né? Sobre quem foi Arthur e essa figura tão emblemática que todos queriam conhecer e saber como ele era na verdade. E muitas histórias eram contadas a respeito dele, mas nem todas eram muito verdadeiras, né? A maioria era muito floreada. E o Derfel ele tem essa missão de contar a verdade, né? E qual é a verdade? Ele vai narrando um pouco sobre a vida de Arthur. O que vai acontecer especificamente neste livrinho aqui? Aqui a gente vai ver... Nós temos, claro, as figuras extremamente importantes, nós temos Guinevere, nós temos Lancelot, nós temos Merlin, nós temos Morgana, fora outros personagens também que vão aparecer ao longo do livro. E aqui, nesse momento, né, o Arthur, ele não conseguiu salvar o reino do Lancelot, que ele tinha prometido que iria salvar, ele não conseguiu salvar. E o que ele decide fazer? Ele decide dar um prêmio de consolação para o Lancelot, né? E prêmio de consolação seria esse. Ele iria se casar com a irmã de um outro rei, né? Que no caso era a primeira prometida do Arthur, que eu esqueci o nome dela. Deixa eu olhar aqui rapidinho, gente. Deixa eu colar aqui. Nós temos o Séowyn. Não sei nem se eu tô falando o nome correto, tá bom, gente? A Séowyn. E ele iria se casar com ela e fazer uma aliança ali com aquele reino, acho que é de Powys, ela é irmã do Coneglas. Eu acho que ele é o rei de Powys, isso mesmo, ele é o rei de Powys. E que é um dos sub-reinos ali, um dos reinos da Britânia, né? Então ele decide, né, armar esse casamento e tudo mais, e fazer a união entre os reinos. E o Arthur ele tem uma visão de pacificador, né? Ele tem essa ideia de unir toda a Britânia e pacificá-la, cada um vivendo a sua vida, os bretões parando de brigar entre si. E a melhor forma de fazer isso são com alianças, né? Alianças e juramentos e casamentos, etc e tal.
Só que não vai dar muito certo, porque a Sam, ela toma uma decisão que deixa todo mundo assim de queixo caído, mas é a decisão na vida dela. E ela decide que ela não vai se casar com o Lancelot. E ela decide ficar com o Derfel, na verdade, né? E quando ela toma essa decisão, muita treta acontece, né? Porque toda a paz planejada ali pelo Arthur meio que dá uma desestabilizada. E isso acaba gerando também no Lancelot mais raiva ainda contra o Derfel, porque a gente sabe, se você ler o primeiro livro, eles não se dão bem, eles têm muita treta entre eles, o Derfel tem treta com todo mundo, menos com o Arthur, né? Ele também não se dá muito bem com a Guinevere, então... E a Guinevere protege o Lancelot, então é treta ali. E a mulher, vocês sabem, manda no homem, né? Então a Guinevere meio que manda no Arthur, e os preferidos dela acaba também ganhando uma estrelinha a mais para o Arthur, enfim, tretas, né? E aí, o que vai acontecer? Desde que ela decide ficar com o Derfel e acabar com o relacionamento lá com o Lancelot, as coisas vão ir para outro caminho. Eles decidem lá fazer as coisas, seguir em frente, e todo mundo volta para os seus reinos. E nós temos a figura do Merlin, porque o que está acontecendo? Em paralelo à situação natural da vida, né, nós temos lá as guerras, nós temos as confusões dos reinos, nós temos muita coisa acontecendo, a luta contra os saxões, a Britânia entre si lutando e tentando achar um ponto de equilíbrio para eles sobreviverem. Nós temos o lado sobrenatural do livro, né? O lado fantástico, que é com a figura de Merlin. Ele está decidido a restabelecer os deuses da Britânia, né? Que são os deuses antigos, e devolver a terra para eles e fazer com que eles se voltem para e resgatem o povo, né? Porque eles foram abandonados pelos deuses porque eles pararam de servi-los adequadamente. Então, o Merlin, ele tem um pensamento de que se ele conseguir reunir todos os artefatos que são importantes, né, são sagrados para a religião dos druidas, ele vai conseguir invocar os deuses e salvar a Britânia da invasão saxã e trazer esse poder de volta, né, para os bretões. E para que isso aconteça, ele precisa fazer o quê? Resgatar todos esses objetos. E onde esses objetos estão? Espalhados por toda a Britânia. Ele tem uma ideia, uma noção, porque o Merlin é um cara inteligente, ele só parece ser meio maluco, mas ele não tem nada de maluco, ele é muito inteligente. E a idade do Merlin também é indefinida, mas ele é um homem muito sábio que já está com uma idade avançada. E ele decide que ele precisa conseguir reunir todos esses artefatos sagrados. E ele tem essa missão, e o principal que a gente vai ler aqui nesse livro é a busca dele pelo caldeirão, que é o principal artefato mais poderoso, mais importante e o mais de todos, né? E logo no início do livro a gente vê essa jornada do Merlin indo atrás do caldeirão. E para que isso aconteça, ele precisa de alguns elementos bem específicos, né? Por exemplo, ele precisa de uma virgem. E ele precisa de lanças, ele precisa de guerreiros com ele. Então ele vai convocar o Derfel, que é o cara que o Merlin criou, né? Ele era um das criaturas de Merlin, né? Que viviam lá com ele e que Merlin criou. E ele tem um compromisso com Merlin e ele decide que vai recrutar o Derfel, e o Derfel obviamente vai ajudá-lo, porque ele tem essa dívida, né, emocional, ele tem essa ligação emocional com o Merlin e com todos os homens dele, porque nessa fase o Derfel ele já é um cara importante, já é um grande lutador e que tem a confiança de Arthur, e o Arthur libera ele porque a Terra está aparentemente em paz. Ele libera o Derfel para ir nessa missão com o Merlin, que é uma missão extremamente perigosa, quase suicida, e eles vão atrás do caldeirão. E muita coisa vai acontecer, gente, muita coisa mesmo. Isso é só a primeira parte. Eu não sei se eu posso falar, eu gostaria de contar bem mais pra vocês, mas é incrível. Isso é só a primeira parte mesmo do livro. Não chega nem à metade, né, da história.
Mas eles vão nesse desafio e eles vão em busca desse caldeirão. E, gente, é muito complicado, porque o caldeirão ele está numa ilha que é dominada por irlandeses, né? Que são um povo bem violento. E esse rei que comanda essa área, né? Ele é um rei super falado, assim. Tem uma péssima reputação e as pessoas têm muito medo de irem nas terras dele, porque ele é brabo mesmo, né? E eles vão lá e eles vão conseguir? Vão. Isso é só a prévia mesmo. Vão conseguir depois de muitas tretas, obviamente, né? Porque o Derfel tá vivo. Então eles sobrevivem a isso. E é muito legal, gente. E o livro todo tem esse tom de aventura muito forte e muita trama política. Aqui, a gente vai ver traição atrás de traição, a gente vai ver confusão atrás de confusão. E as decisões que eles tomam influenciando o futuro, né? A gente vai ter prestando muita atenção aqui ao crescimento da religião cristã. Nós temos, é por isso que se chama o inimigo de Deus aqui nesse livro, porque o Arthur ele é um pagão e o cristianismo ele está crescendo muito ali no que nós conhecemos hoje como Inglaterra, como o que nós conhecemos hoje como Reino Unido, na verdade, né? Tá crescendo muito, os padres estão conseguindo evangelizar muitas pessoas e converter muitas pessoas. E é uma religião que está proeminente, está extremamente forte e vai contra aquilo que o Merlin luta, né? Ele é a favor do paganismo, é a religião dele. E o Arthur também é um pagão, apesar dele ser... Não sei nem se a gente pode considerar o Arthur um pagão, ele é um cara mais cético, ele não acredita muito nas coisas, não. Ele fala isso no livro, né? Ele acredita muito mais na sua espada e no que eles podem fazer, que homens bons fazem coisas boas e se todos tiverem um pensamento voltado para um objetivo bom, as coisas vão acontecer. Ele não acredita muito que os deuses devam se preocupar com os seres humanos, sendo que existem coisas que eles mesmos podem e devem fazer, né? Esse é basicamente o pensamento do Arthur. Ele não é um cara muito dado a essas coisas de religião. E nós temos a figura da Guinevere também aqui, extremamente forte, e ela com culto a Isis, né, que é um outro fator que vai acontecer aqui nesse livro que a gente vai conhecer, que é outra deusa que não conversava muito com os deuses de Merlin, não. E é interessante aqui a gente ver essa mistura de religiões, quanto cada uma vai influenciar nas decisões das pessoas. A gente tem os cristãos, alguns sendo extremamente radicais e violentos aqui nesse livro. E eu achei interessante porque o Bernard ele não faz uma crítica à religião, ele faz uma crítica à atitude das pessoas aqui dentro do livro. E a gente vê isso em todos, ele não faz uma distinção assim, essa daqui é melhor, essa daqui é pior. Mas ele vê fanatismo e extremismo em todas elas. Eu posso citar o próprio Merlin, né? Ele nessa luta para tentar restabelecer os deuses da Britânia, ele faz de tudo sem se importar com as consequências. A própria Guinevere, ela toma... isso eu não posso contar. Mas por conta da religião, ela faz algumas coisas aqui dentro do livro que são completamente erradas. E nós temos o lado dos cristãos, né? Também, que aqui tem um período de fanatismo muito forte aqui e de corrupção também dentro da igreja e afins. Então a gente vê falhas em todos os lados e isso é interessante de se analisar. O livro ele vai tomar depois uma virada, nós temos guerras aqui, nós temos batalhas, nós temos um período de paz, de prosperidade também, o que é bacana, porque eles vão ter esse período para crescer, para prosperar, para se tornarem outras coisas. O Derfel acaba se tornando campeão de Mordred, porque vocês sabem, vou baixar o livro porque já cansou meu braço. Vocês sabem que Arthur não é rei aqui nesse livro, ele é só o protetor do reino, o protetor do rei. E quem é o rei, na verdade, é o Mordred, né? E o Mordred é uma criança terrível, terrível, ao invés de se tornar um adolescente, um adulto terrível também, péssimo, de verdade. E o Derfel acaba se tornando o campeão do reino, né? Ele é jurado ao Mordred, ele protege o Mordred e educa ele, porque ele acaba, quando ele
consegue buscar sair vivo da busca pelo caldeirão, ele ganha ainda mais proeminência. E ele acaba se tornando, o Arthur coloca ele como o cara que vai criar o Mordred, né? Vai educar o Mordred. E não dá muito certo não, né? Porque o Mordred é terrível mesmo, uma coisa ruim. Mas ele vai ganhar muita proeminência, ele vai ser um cara muito importante ali no reino da do Nônia. Então ele vai ser um cara muito importante, ele vai ter os filhos, vai viver feliz ali durante um período de tempo, até que nós temos uma virada no final do livro, que é uma traição inesperada e uma treta das boas, gente, que deixou o livro, que fez o livro ganhar um novo fôlego. E é traição atrás de traição no final, e a gente não consegue parar de ler o livro, e isso é excelente. Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo para uma história. E é basicamente isso que nós vamos ter no livro. Agora vamos lá para minha opinião. Eu amei o livro, gente. Ele é muito melhor do que o primeiro, por isso que eu dei 5 estrelas para ele. O Derfel, ele tá menos cansativo na narração desse segundo livro. E aqui a gente tem muita coisa interessante acontecendo, a gente tem muito mais dinâmica, as coisas já estão em andamento. Lá no primeiro livro é como se fosse uma introdução de tudo, então a gente precisa... Ele é o rei do inverno, né? O livro já fala isso, rei do inverno. Então o livro é gelado, o livro é lento, arrastado um pouco. Depois que ele vai ficar interessante, a mesma coisa, diferente desse daqui. Esse segundo livro, as coisas já estão muito mais evoluídas, as coisas já estão acontecendo, a história tem um fôlego bem mais interessante e eu sinceramente não consegui parar de ler. Foi muito bom, gente, muito bom de verdade. E eu indico demais a leitura para vocês. Se você começou a ler o primeiro e não deu continuidade, dê mais uma chance. Tenta passar por essas páginas e dê mais uma chance para você continuar e conhecer essa outra parte do livro, que fica muito bacana, de verdade, fica muito interessante. Eu tô encantada por essa história e o jeito como termina o segundo livro, a gente vê o Arthur, porque aqui eu ainda não encontrei um livro que seja narrado pelo Arthur. Todos os livros que eu leio são narrados por outras pessoas que falam sobre o Arthur, mas não é sobre ele. E aqui não, aqui eu ainda tô para ler um livro sobre isso, que tenha, se vocês tiverem para me indicar, indiquem. E aqui a gente tem essa figura do Derfel narrando a história e ele contando a visão dele de quem era o Arthur, dessa amizade extremamente próxima que eles tinham. E aqui, nesse livro, a gente vê uma evolução do Arthur. Ele é um cara pacificador, ele é um cara assim que paz e amor, ele quer ser fazendeiro, ele quer viver feliz, ele não quer lutar, mas ele tem um instinto de guerra, ele é um líder, ele é um cara que te impulsiona a fazer as coisas e ele tem uma visão muito estratégica de tudo, então ele age de acordo com as suas estratégias e incrivelmente ele consegue a vitória nas coisas, e isso é sensacional de verdade, gente. E no final do livro ele muda a visão dele, então a gente tem uma mudança de visão no Arthur, que deixa de ser esse cara que vive, deixa a vida me levar, né, eu só tô aqui por consequência, o meu objetivo final não é esse, eu não vejo a hora de sair de cena. E aqui não, no final desse livro ele toma umas decisões que deixam a gente assim, me dê o terceiro livro urgentemente. E é isso, gente, é sensacional. Nós temos alguns personagens aqui também que são interessantes de se comentar. Eu nunca tinha visto esses personagens aparecendo dentro da linha ali do Arthur, que é o Tristão e a Isolda, que a gente vai ter um momento deles aqui, narrando a história deles e do que teria acontecido entre eles, né, desse relacionamento e da treta familiar ali, do Tristão com o pai e a Isolda, e enfim. É interessante, eu não esperava isso nesse livro, mas tem. Fica a dica para vocês se forem ler. Eu nunca tinha relacionado isso com o Arthur. A gente vai ter essa questão da Guinevere, do Lancelot. Não muda muito aqui, gente. Nos outros livros,
A gente tem, por exemplo, eu vou comparar com As Brumas de Avalon. A gente tem ali uma atração muito forte da Guinevere pelo Lancelot e vice-versa. Em todas as histórias nós temos isso, que falam de Arthur, a gente tem essa traição, né, do casal. E aqui também não é muito diferente, só que as figuras dos personagens são bem diferentes. Lá em As Brumas, que é um dos livros mais recentes que eu li sobre esses dois, a gente tem um triângulo amoroso e uma amizade ferrenha e uma devoção ferrenha deles para com Arthur. Diferente daqui das Crônicas de Arthur. A Guinevere é uma personagem bem mais forte, uma mulher muito mais forte e que aparece no livro, que tem opinião diferente da Guinevere de Brumas. E o Lancelot é um cara odiável, diferente das Brumas também, onde ele era o melhor amigo do Arthur, do rei. Então a gente tem figuras aqui diferentes, mas no final acaba sendo muito parecido. Então isso é bacana de se ler, gente. Eu indico demais, demais, demais. Leiam o livro, conheçam essas histórias e leiam, só leiam. É muito melhor que o primeiro e eu amei. Ele faz parte do desafio dos 12 livros para 2022. Foi o livro 9 que eu finalizei agora no mês 10, mas tudo bem. E eu fiquei muito satisfeita. 5 estrelas fácil pra ele. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, lembrando que a resenha escrita dele tá saindo simultaneamente lá no blog. Então você, quando terminar de ver esse vídeo, se você quiser ir lá no blog e conhecer a resenha também, vai lá, vai nos fazer uma visita no Garotas Entre Livros. E eu vou deixar o link de compra do livro aqui na descrição desse vídeo. Comprando pelo link você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Certo? Não esquece de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações e nos acompanhar lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, @garotasentrelivros. Tô sempre aparecendo por lá e comentando algo com vocês. Certo? Em breve eu volto com muito mais, eu aguardo todo mundo e tchau, tchau!